telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Lorena. Iniciando nosso primeiro bloco de notícias da manhã desta quinta-feira, dia 25 de julho, nós vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país, iniciando agora pela capa do jornal o Globo, que traz como principal destaque 3 fotos em relação às eleições nos Estados Unidos. Defeito à democracia, que está em risco, é mais importante que qualquer título. Em rede nacional da Casa Branca, o presidente Joe Biden falou pela primeira vez sobre a desistência da reeleição. Nada pode ficar no meio de salvar a democracia e isso inclui a ambição individual. A melhor maneira de avançar é passar o bastão para uma nova geração. Horas antes, também em Washington, o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, foi recebido sob aplausos parlamentares no Capitólio, onde exaltou a aliança com os Estados Unidos e elogiou tanto Biden quanto Donald Trump. Logo antes de o presidente ir ao ar, o republicano em comício em Charlotte provocou o rival e atacou Kamala Harris, chamada de lunática radical de esquerda. Outro destaque, drama nacional. Brasil evolui, mas 8,4 milhões ainda passam fome, alerta a ONU. Índice de subalimentados teve queda no triênio por causa de programas sociais. Estudo feito por 5 agências especializadas da ONU mostra que ainda há 8,4 milhões de brasileiros, ou seja, 3,9% da população, que passam fome, um número relativo ao último triênio 2021 a 2023, em comparação com o mesmo período anterior, quando eram 9 milhões que sofriam de subalimentação. A ONU adota também a metodologia que mede a insegurança alimentar, quando a pessoa fica um dia ou mais sem comida. Nesse caso, encontram-se 14,3 milhões de brasileiros, número também em queda. Os programas sociais dos últimos triênios foram apontados como principal fator da redução. Em evento prévio do G20 no Rio de Janeiro, o presidente Lula prometeu tirar o país do mapa da fome ainda neste governo. Remédio que previne AIDS é 100% eficaz, aponta novo estudo. O antirretroviral injetável Lenacapavir foi testado com 100% de eficácia contra infecções pelo HIV-1, sendo suficientes 2 aplicações anuais, concluiu um estudo divulgado ontem. Aprovado em Estados Unidos e Europa como tratamento e não na forma de prevenção, o remédio custa $40 mil e a farmacêutica Gilead, sua fabricante, planeja-se para registrá-lo aqui no Brasil. Outro destaque é crise escala, Maduro ataca eleições no Brasil e TSE não enviará observadores a Caracas. Depois de trocar indiretas com Lula, o venezuelano subiu o tom e fez ataques com informações falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Em resposta, o TSE não vai mais enviar observadores ao pleito em Caracas que acontece no domingo. Polícia Federal apura ataque hacker contra 9 ministérios, COAF e Casa da Moeda. Invasão tirou do ar desde terça-feira o sistema eletrônico de informações do governo federal, atingindo vários órgãos. Não foi afetado o atendimento pelo gov.br. Erros causados por uso de inteligência artificial na justiça ligam alerta. Com 140 projetos para implantar a inteligência artificial no judiciário, o CNJ discute tecnologia após indução a erros. Aposentados do INSS, passagens aéreas de R$ 200 começam para público mais restrito. Segurança vira tema da eleição municipal e pauta candidatos. Em ao menos 11 capitais, postulantes usam nomes ligados à área. Embora as polícias estejam sob o comando estadual e federal, o tema prevalece na pré-campanha. No Rio de Janeiro, Paes lidera com folga, seguido por Ramagem e Tarcísio. Prefeito tem vantagem de 36 pontos, mostra a Quest. Nomes de PL e PSOL estão empatados no limite da margem de erro. Em São Paulo, Nunes se aposta de obras da gestão Dória. Pré-candidato à reeleição, prefeito de São Paulo infla entregas com realizações da administração anterior do Tucano. Sobre as Olimpíadas em Paris, que estão acontecendo este ano, o censo do time Brasil. Radiografia dos 274 atletas mostra ampla concentração na região sudeste, em especial em São Paulo, de onde vem 1/3 deles. Delegação é menor e com menos estreantes que nos Jogos de Tóquio. Começo confuso. Invasão de campo e gol anulado 2 horas depois marcam derrota da Argentina no futebol olímpico. Torça por mim. A corrida olímpica começou um mês após perder minha mãe. Tentei transformar a minha dor na minha força. É uma entrevista com Carol Solberg.
E por fim, padrão delinquente. No Rio, os crimes que têm horários e dias marcados. A incidência criminal tem picos em certos horários e dias, mostra o levantamento do Globo baseado em dados do ISP. À noite, em especial no domingo, predominam roubos de carros e celulares, enquanto de manhã há alta de assaltos em coletivos e também estelionatos. Esses foram os principais destaques da capa do jornal o Globo. Ou seja, o que a gente pode ver na capa do Estadão? O Estadão, Lorena e internautas, telespectadores da TV da Transparência, o destaque maior da capa é esta foto lá nas Olimpíadas de Paris. Olha aí, a confusão aqui não é comemoração não, é a confusão que houve no jogo de futebol entre Marrocos e Argentina. Aqui um segurança segurando aqui um dirigente, era um jogador no campo, jogo foi interrompido, gol anulado, confusão muita. Competição começa com tumulto em jogo da Argentina. Torcedores marroquinos invadem gramado e são contidos por seguranças. Marrocos versus Argentina, teve gol argentino anulado pelo VAR após 2 horas de paralisação e desencontro entre FIFA e a organização dos Jogos Olímpicos. Ao final, vitória de Marrocos por 2-1. Na área de cultura, no caderno de cultura e comportamento, é uma entrevista com o ator Ney Latorraca, que está completando hoje, quinta-feira, dia 25, 80 anos. Diz o seguinte: vida de ator, trabalho só por um bom desafio. Aos 80 anos, completados hoje, Ney Latorraca não está aposentado, mas diz só sai de casa por algo que o motive. É destaque no caderno Economia e Negócios, lançamento do programa Voa Brasil. Passagem para aposentado a R$200 ainda suscita dúvidas. Área de entretenimento é o lançamento do livro Inimigo em Casa. Livro narra história de espião infiltrado em 2 partidos, no PCB, Partido Comunista Brasileiro, e no PPS, Partido Popular Socialista. Criatividade deixa de ser apenas dom e vira habilidade no futuro. Relatório da FAO: no Brasil melhora no mapa da fome, mas tem 8,4 milhões de subnutridos. Entre 2021 e o ano passado, 3,9% da população brasileira apresentou desnutrição crônica. E na Venezuela, Maduro diz que eleições no Brasil não são auditadas e o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, reage. O ditador, que tentará mais um mandato no pleito de domingo, repetiu a alegação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O TSE rebateu a declaração e suspendeu o envio de técnicos para acompanhar as eleições na Venezuela. Ainda repercutindo a manchete de ontem do Estadão, é uma matéria dizendo que o mafioso italiano que se escondeu no bairro de Tatuapé decide delatar o PCC e o CV. O PCC é a organização criminosa, primeiro comando da capital, e o CV é o Comando Vermelho.
intermediário do tráfico de cocaína internacional, Vincenzo Pasquino assinou acordo de colaboração com a justiça italiana. Mas a manchete do jornal desta quinta-feira, Lorena, é uma matéria, é uma proposta do Ministério da Justiça. O governo quer dar mais atribuições à Polícia Federal e tornar a Polícia Rodoviária Federal uma polícia ostensiva. Diz o seguinte: como parte de seu plano de segurança pública, o governo pretende apresentar ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição Federal, que amplia as atribuições da Polícia Federal, a PF, e da Polícia Rodoviária Federal, a PRF. O projeto do ministro Ricardo Lewandowski, Justiça, ele é ministro da Justiça e Segurança Pública, que está em estudo na Casa Civil, dá à Polícia Federal poder de combate ao crime organizado e milícias e estende a atuação da corporação para matas, florestas, áreas de preservação e unidades de conservação, sendo permitidas operações interestaduais e internacionais. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, teria atuação ampliada para ferrovias e hidrovias, além de bens e serviços de órgãos federais. Com isso, ela deve se chamar não mais Polícia Rodoviária Federal, mas Polícia Ostensiva Federal, POF. Pela proposta de emenda constitucional que está sendo analisada na Casa Civil, governadores poderão solicitar a atuação da nova polícia de forma emergencial. E por último, tratando aqui das eleições dos Estados Unidos. Biden, o atual presidente, diz que desistiu de disputar a reeleição para defender a democracia. Esse discurso foi ontem à noite, por volta de 7, 8 horas da noite aqui, horário de Brasília. O que disse Biden nesse primeiro discurso público após a desistência? Ele diz: o bom dos Estados Unidos é que aqui reis e ditadores não governam. O povo governa, disse ele em pronunciamento ao vivo. É com você, Lorena. E na capa da Folha de São Paulo, o principal destaque é que a Fazenda já trabalha com impasse na desoneração. O Ministério avalia cenários diante da chance de não chegar a acordo com o Congresso sobre compensações. O Ministério da Fazenda já trabalha com a chance de não chegar a um acordo com o Congresso sobre as medidas compensatórias da desoneração da folha de pagamento a tempo do prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. Apesar da data limite para uma solução de ser 11 de setembro, a parte já avalia cenários sobre o assunto diante da necessidade de fazer, antes disso, as contas para a proposta de orçamento para o ano de 2025. O projeto precisa ser entregue até dia 31 de agosto ao Congresso. Um dos entraves é saber como projetar as receitas previdenciárias em meio à incerteza sobre a medida. Por isso, a pasta pediu recentemente que seus técnicos avaliem diferentes cenários para o tema. O assunto, que vai ser acompanhado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é mais um complicador para a elaboração do orçamento de 2025. Conforme mostrou a Folha, a dificuldade para fechar as estimativas de receitas e despesas tem provocado atrasos no processo.
Outro destaque é crítica à urna brasileira, pior atrito com Maduro. O TSE decidiu não enviar técnicos para acompanhar as eleições na Venezuela a convite do país, após o ditador Nicolás Maduro questionar sem provas o sistema eleitoral do Brasil. Ele afirmou em um comício que o pleito brasileiro não é auditado. Maduro tem rebatido Lula, que se disse assustado com falas do ditador sobre banho de sangue em caso de derrota. Democracia é mais importante do que cargo, diz Biden. Em pronunciamento histórico ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 31 anos, evocou a democracia para explicar por que desistiu da corrida eleitoral. Ele afirmou: "Reverencio este cargo, mas amo mais meu país." Em pleno salão oval, elogiou a vice Kamala Harris, que herda a candidatura. Sobre o ensino à distância, MEC veta novos polos EAD e afirma que revisará setor. A terceirização atinge 46% dos polos de educação superior à distância no Brasil, unidades onde o aluno faz provas e resolve pendências. Portaria que permite a terceirização desde 2017 será objeto de revisão, é o que diz o Ministério da Educação. Fome atinge 8,4 milhões no Brasil, aponta a ONU. Um estudo feito por 5 agências da ONU mostra que cerca de 8,4 milhões de brasileiros passaram fome no país entre 2021 e 2023. No mesmo período, 39,7 milhões estiveram em insegurança alimentar, sendo 14,3 milhões em estado severo, é o que aponta o levantamento. Outro destaque é que ataque hacker afeta sistemas de 9 ministérios. Sobre as Olimpíadas em Paris, com Marta, a seleção feminina de futebol estreia hoje contra a Nigéria. Inspiração até para as suas rivais, Marta, eleita 6 vezes a melhor do mundo, inicia aquela que deve ser a sua última competição pelo Brasil, relata o correspondente André Fontinelli. Invasão de campo marca derrota da Argentina para o Marrocos por 2-1, é o que inclusive traz a Folha como uma das principais fotos de sua capa hoje, que após gol argentino, aos 60 minutos do segundo tempo, torcida invadiu o gramado e o jogo foi paralisado por mais de 1 hora, anulado pelo VAR. Sobre equilíbrio, mulheres negras rompem padrões e usam cabelos como forma de expressão. E na Ilustrada, Chico Buarque lança Bambino a Roma, ficção sobre sua infância na Itália. Outro destaque na área de política é que Tarcísio fala em universalização após críticas a valor pela Sabesp. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o objetivo da venda sempre foi garantir a universalização do saneamento. O valor das ações, R$ 67,00, gerou críticas de que o Estado teria perdido dinheiro na negociação. E o último destaque aqui da capa da Folha é que o Voa Brasil começa com bilhetes para aposentados por R$ 200,00. Esses aqui foram os destaques de hoje da Folha de São Paulo e que a gente pode ver na capa do Jornal O Povo. Jornal O Povo destaca uma matéria sobre férias. O complexo turístico Beach Park reinaugura o brinquedo Moréa e cogita abrir capital financeiro no futuro. No caderno Vida e Arte, a festa bateu, movimenta cena da música eletrônica itinerante. A manchete do jornal é sobre as eleições em Fortaleza. As eleições que vão acontecer no primeiro turno, no dia 6 de outubro. Em meio às convenções partidárias, quase todas as chapas seguem em aberto. Partidos arrastam definições dos vices até o limite do prazo das convenções, que é dia 5 de agosto, a fim de ganhar mais tempo para as negociações na formação de chapas e alianças. Outra matéria é sobre as prisões por adulteração de veículos. Carros e motos crescem no Ceará 57,5%. Essa foto em destaque desse senhor com as malas prontas para viajar é para ilustrar a matéria sobre passagens aéreas a R$ 200. Após 1 ano e meio de atraso, a primeira etapa do programa Voa Brasil, do governo federal,
é lançada com foco apenas em aposentados do INSS. Serão ofertados 3 milhões de bilhetes em um ano. Também na área da economia, diz que portaria que limita trabalho no comércio aos domingos e feriados é adiada. Começa curso de formação para 388 novos soldados da Polícia Militar do Ceará. E por último, o destaque é na área de esportes. O Fortaleza arrancou ontem à noite empate com o Criciúma, fora de casa, o jogo, e amplia sequência invicta, sem perder uma, na Série A. É com você, Lorena. E a capa do Correio Brasiliense traz em seu topo sobre as eleições dos Estados Unidos e fala sobre desistência para a defesa da democracia. Biden diz que renunciou à reeleição para unir o Partido Democrata. Em pronunciamento à nação, a partir do Salão Oval da Casa Branca, o presidente norte-americano disse que chegou o momento de dar lugar às jovens vozes e alertou que o país precisará escolher entre a esperança e o ódio. Eu decidi que a melhor forma de seguir adiante é passar a tocha para uma nova geração, foi o que afirmou o presidente. Especialistas veem pressão de aliados e discurso digno. Maduro ataca urnas eletrônicas brasileiras e ironiza Lula. Sobre as Olimpíadas, vai passar o rodo, Bernardinho protagonizou uma cena curiosa no treino da seleção de vôlei na França. Há 2 dias da estreia, o técnico secou a quadra e focou no trabalho de recuperação do prestígio da equipe. Leal sofre lesão e preocupa. As primeiras damas, nascidas no Distrito Federal, a lateral Kelly Rosa da seleção de handebol e a meia Gabi Portilho do futebol, são as primeiras representantes da capital a competir nos Jogos Olímpicos da paridade de gênero. Roubou bebê e está na cadeia. Com jaleco e máscara, Cláudia Alves levou um recém-nascido de um hospital de Uberlândia e a mulher foi presa em Itubiara. A principal manchete de hoje do Correio Brasiliense: sistema de ministérios pode ter sido invadido. Uma suposta ação hacker está sendo investigada pela Polícia Federal e pela ABIN. O ataque atingiu ontem o sistema eletrônico de informação, afetando 9 pastas do governo federal, entre elas o Ministério da Gestão, além da Casa da Moeda e do COAF. Em comunicado, o MGI, que é o Ministério da Gestão, avaliou o caso como um incidente grave de segurança cibernética. Obras atingem 1,4 bilhão de reais. Ao CB Poder, o secretário de Governo, José Humberto Pires, detalhou os investimentos que estão sendo feitos na capital neste ano. Segundo ele, além das áreas de infraestrutura, educação, saúde, segurança e social, há trabalhos na cultura e também na produção rural. Fome recua no país, segundo a ONU. De acordo com o relatório da entidade, a insegurança alimentar, que afetava 70,3 milhões de brasileiros entre 2020 e 2022, caiu para 39,7 milhões no período de 2021 a 2023. O país, porém, segue no mapa da fome. A entrevista que o Correio Brasiliense traz hoje é: relação Arábia e Brasil está crescendo. O vice-ministro saudita diz que mineração, fertilizantes e combustíveis estão entre as oportunidades de aumentar a parceria. E por fim, sobre o projeto Voa Brasil, passagens aéreas por até R$ 200. O governo lança o programa que oferecerá bilhetes a baixo custo para aposentados do INSS, independentemente da sua faixa de renda. Esses aqui foram os destaques do Correio Brasiliense e agora é o que a gente pode ver na capa do Valor Econômico. Anuário discute as soluções mais promissoras para frear a extinção em massa de espécies. Tributação: Receita reduz vantagens para o pagamento de autuações fiscais após condenação por voto de qualidade no CARF. Medalhista e diretor da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, a CBDA, Ricardo Prado, vê chances de final para todos os nadadores brasileiros. A manchete de página do Valor Econômico desta quinta-feira diz: governo estuda mudanças
em seguro-desemprego e no BPC para reduzir despesas. Medidas em avaliação pela equipe econômica dependem do aval do Congresso Nacional e só entrariam em vigor no próximo ano. Dólar volta a superar R$ 5,65 em dia de fortes perdas em Wall Street dos Estados Unidos. Presidente Biden diz que reis e ditadores não governam os americanos. Foi o primeiro discurso ontem à noite, depois que ele divulgou aquela carta desistindo de disputar a reeleição como presidente dos Estados Unidos e declarando apoio à sua vice-presidente, atual vice, Kamala Harris. Mão de obra é desafio para a fábrica de celulose no Mato Grosso do Sul. Ela vai instalar, mas não tem mão de obra para tocar a fábrica. Brasil e Estados Unidos reforçam parceria no clima. Esta foto é um encontro do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, em encontro no Rio de Janeiro, um trabalho conjunto na questão climática. Roberto Gaspar, Jéssica Silvia e Cíntia Gerardi acabam de assumir em conjunto a direção executiva do Sistema B Brasil, comunidade global de líderes que usam seus negócios para construir um sistema econômico com base na inclusão e na equidade. E por último, Saint-Denis é uma cidade de cerca de 14 quilômetros de Paris. Saint-Denis é onde foi construída a cidade olímpica. Todas as delegações estão hospedadas lá para as Olimpíadas de Paris. Então a cidade de Saint-Denis, que é muito famosa pelos seus monumentos, torce para que Legado mude sua imagem. E qual é a imagem que ela quer mudar? Há um custo estimado entre 9 bilhões e 11,8 bilhões de euros. A Olimpíada de Paris começa oficialmente amanhã, sexta-feira. É a abertura a partir das 2h30 da tarde, horário do Brasil. A cidade deve receber cerca de 15 milhões de visitantes e 10,5 mil atletas ficarão na Vila Olímpica. E a Vila Olímpica foi construída na cidade de Saint-Denis, Santo Diniz. Fica a 13 quilômetros da capital e essa Vila Olímpica foi construída por 3,5 bilhões de euros. Saint-Denis é conhecida por ter taxas de criminalidade superiores à média do país e grande parcela da população pertence a minorias sociais mais vulneráveis, como africanos e muçulmanos. E por isso a cidade é alvo de discriminação. Lorena, agora é com você. Então vamos conferir as páginas internas de cada um dos jornais, iniciando aqui pelas páginas do jornal o Globo, que trazem seus editoriais de hoje. Segurança e meio ambiente são desafios olímpicos. Olimpíada de Paris quer afastar o espectro dos atentados e deixar como legado o Sena despoluído. Já o segundo editorial, renegociação da concessão de estradas precisa evitar o populismo tarifário. É necessário encontrar modelo que equilibre os interesses dos usuários, do governo e também das concessionárias. Indo agora para a editoria sobre política, segurança pública pauta debate e escolha de candidatos da direita à esquerda nas capitais.
PEC de Lewandowski acirra embates no Congresso. Plano de segurança enfrenta resistências na Câmara, mas ganha adesão no Senado. Outros projetos da área avançam. Planalto cria regra para fotos e voos da FAB na eleição. Em recado a ministros, governo pede análise de riscos ao se deixarem fotografar com candidatos e cautela ao utilizarem as aeronaves, sobretudo nos fins de semana. Blindagem é para evitar a acusação de uso da máquina em benefício de aliados. PL terá Nicolas e Michele em tour para impulsionar candidaturas. Deputado vai substituir o ex-presidente que vai limitar apoios em viagem de jatinho ao lado da ex-primeira-dama. Paz lidera com 49%, Ramagem e Tarcísio em segundo. Prefeito tem até 52% das intenções de voto, a depender da lista de candidatos, enquanto deputados do PL e PSOL empatam na margem de erro, é o que aponta a Quest. Aliado de Bolsonaro cresce 10 pontos entre evangélicos. Mulher de Pedro Paulo diz que é bobagem ele desistir da vice. Tati Infante alega que vídeo foi armadilha e que estavam separados à época. De bandeira a nome, 5 cidades farão consultas populares durante a eleição. Belo Horizonte terá referendo sobre o novo símbolo. 4 municípios promoverão plebiscitos, e 2 deles para alterar a denominação. Nunes infla entregas com feitos de gestão anterior. De olho na reeleição, o prefeito tem destacado realizações de seu mandato, iniciado em 2021 como vice de Bruno Covas, juntamente com as feitas pelo governo de João Dória. MDBista tenta herdar o espólio tucano. Dissidentes do PSDB ameaçam lançar nome contra o Datena. Ala Tucano organiza protesto na convenção marcada para o sábado. Convidado pelo PL, Tarcísio descarta sair do Republicanos. O governador de São Paulo disse estar muito confortável em seu atual partido. Sigla de Bolsonaro contava com ele até este mês. Zema pede exceção e recuperação fiscal para dar aumento de 300% a si. Reajuste salarial foi sancionado no ano passado. O governador vive relação acirrada com deputados por adesão ao regime. Indo para a editoria sobre o Brasil, jurisprudência artificial. Erros cometidos pela inteligência artificial geram alerta e contestações a seu uso na justiça. Brasil vai pedir desculpas por perseguição a japoneses. Comissão de anistia considera que imigrantes e descendentes foram perseguidos logo depois da Segunda Guerra. Polícia Federal e ABIN investigam se ataque hacker parou o sistema de 9 ministérios. A plataforma saiu do ar desde a manhã da terça-feira, afetando também a Casa da Moeda e o COAF. O site gov.br não foi atingido. Indo para a editoria de economia, sem comida no prato, mapa da fome. O Brasil ainda tem 8,4 milhões de famintos, apesar de melhora nos indicadores, é o que aponta a ONU. Sem comida no prato também é outra matéria sobre esse tópico. Transferir renda é necessário, mas não resolve tudo. Analistas afirmam que números da ONU, apesar de melhores, indicam que inflação de alimentos e falta de apoio à agricultura familiar também afetam o consumo da população e destacam que é preciso manter políticas sociais. Brasil vai bancar metade do custo para a Aliança Global contra a Fome. O Wellington Dias diz que o país deve destinar até 10 milhões de dólares a gastos com a administração do pacto. Noruega dará 1 milhão de dólares. Taxa sobre super ricos renderia 250 bilhões ao ano, diz Haddad. Ministro defende imposto global e mobilização para combater a miséria. Sobre o PIX, o Banco Central aperta regras para ir atrás dos piores alunos. Diretor da autarquia diz que alguns participantes são menos diligentes. Campos Neto ressalta que fraudes são menores que nos cartões. Voo Brasil sai do papel com atraso e mais restrito. Um ano depois de ter sido anunciado pelo governo, o Ministério de Portos e Aeroportos lança programa para a compra de passagens por até R$ 200. Iniciativa só vale para aposentados do INSS que não tenham viajado nos últimos 12 meses. Dólar sobe mais de 1% a R$ 5,65. Bolsas caem no rastro de Big Techs. Na editoria sobre o mundo, hora do adeus. Biden diz ter desistido pela democracia e defende que é tempo de novas vozes.
Trump ataca Kamala em primeiro comício após desistência. Republicano chama rival de lunática radical de esquerda e aposta em estratégia de culpabilizá-la por gestão desastrosa. Nos Estados Unidos, Netanyahu vincula manifestantes ao Irã. Sob protesto de dezenas de democratas e grupos pró-palestinos do lado de fora do Congresso, premier israelense discursa em Washington, onde faz elogios a Biden e Trump. Pressionado internamente, evita mencionar negociações por cessar fogo. Com foco em Gaza, Kamala se reunirá com o premier. Virtual candidato democrata defende apoio americano a Israel, mas critica o impacto humano do conflito no enclave palestino. Após ataques de Maduro, TSE desiste de enviar observadores. O presidente venezuelano faz acusações infundadas contra o sistema eleitoral brasileiro a poucos dias de pleito no país. Venezuela pede a embaixadores evitar o "já ganhou". Autoridades chavistas apresentaram pesquisas em que Maduro aparece à frente e exigiram da oposição respeito aos resultados. E na área de saúde, aqui para finalizar as páginas internas do Jornal Globo, o Jornal Globo traz hoje uma entrevista com Richard Hatch, um epidemiologista, que diz que os fatores que impulsionaram a Covid estão aí. Diretor de Coalizão para Combater Pandemias, diz que crise climática e mobilidade maior ampliaram a circulação dos vírus e pede ações globais para evitar novas ameaças. Então, esses aqui foram os principais destaques das páginas internas do Jornal Globo. E agora vamos conferir o que tem nas páginas do Estadão, né, Sueli? Sim, eu começo, Lorena, internautas da TV da Transparência, lendo a nota aqui da coluna do Estadão, dizendo que ministro de Lula pede ajuda ao governador Tarcísio de Freitas de São Paulo na campanha para eleger o deputado federal Marcos Pereira, que é do Republicanos, presidente da Câmara Federal. A eleição será só em fevereiro do próximo ano. É quem vai substituir o atual presidente Arthur Lira, que é do PP de Alagoas. Diz o seguinte: o ministro de Portos e Aeroportos, que é o Silvio Costa Filho, ele que também é do Republicanos, pediu ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para entrar em campo na disputa pela presidência da Câmara Federal, de acordo com relatos feitos à coluna. A coluna é escrita pela jornalista Rosiane Kennedy. Na avaliação do ministro, que é deputado federal licenciado pelo Republicano para assumir o Ministério, de Portos e Aeroportos, o governador de São Paulo, que também é filiado ao Republicanos, pode ajudar na campanha do presidente da legenda, presidente nacional, que é o deputado federal Marcos Pereira, a sucessão de Arthur Lira. Se o pedido do ministro for atendido, o governador Tarcísio, contudo, entrará em rota de colisão com os planos de seu secretário estadual de governo. Quem é o secretário estadual de governo? É o Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD, que tenta emplacar o deputado baiano Antônio Brito, do PSD, como o próximo presidente da Câmara. Procurados, Costa Filho, o ministro, e o governador de São Paulo não retornaram. Um endosso de Tarcísio a Marcos Pereira, do Republicanos, só deve prosperar se o governador permanecer no Partido Republicanos. A expectativa no bolsonarismo é que, após as eleições municipais, ele, governador, migre para o PL, para o Partido Liberal, sigla que caminha para apoiar um terceiro nome para a presidência da Câmara, que é o deputado Elmar Nascimento, na disputa interna pela presidência da Câmara Federal.
Outro destaque na coluna do Estadão. O PL, o Partido Liberal de Jair Bolsonaro, aumentou a aposta na Paraíba para tentar mudar o cenário de hegemonia da esquerda no Nordeste. Pré-candidato da legenda à prefeitura de João Pessoa, o ex-ministro da Saúde, muito conhecido, o Marcelo Queiroga, da época da pandemia de Covid-19, pois o Marcelo Queiroga articulou aliança para além da capital paraibana. Com aval da cúpula nacional do PL, seu grupo político assumirá o Diretório Municipal de Campina Grande, hoje o segundo maior colégio eleitoral do estado. Em uma das primeiras decisões do novo diretório, lá na Paraíba, o PL de Campina Grande tirou o apoio à reeleição de Bruno Cunha Lima, que é do União Brasil, para lançar um nome da própria sigla, do próprio PL. Página de editoriais. O primeiro é elogiando a privatização da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo. Diz o seguinte: a Sabesp no caminho certo. Mantidas sob controle estatal, empresas de saneamento não tiveram condições de acelerar a universalização de seus serviços. A privatização, se bem feita, como no caso da Sabesp, é o que diz aqui o editorial, é a solução. Eu dou uma pausa aqui nessa leitura do editorial para ler uma nota que o ex-ministro Ciro Gomes escreveu ontem no seu Twitter, antigo Twitter, hoje é o X, né? Ele diz assim, o Ciro Gomes: e tudo vai acontecendo na cara da freguesia, com a maior disfarçatez e a certeza da impunidade. A negociata da privatização da Sabesp promoveu esses dias outro fenômeno. Empresa de água e saneamento, a Sabesp é a mais valiosa do setor no Brasil. Foi posta à venda pelo governo de Tarcísio de Freitas. Tantos foram os rabiscos nos editais de venda que apenas uma única empresa se habilitou a esta compra. Apesar de ser um setor em que até pesos pesados multinacionais têm vindo para o Brasil. É a crítica que o ex-ministro Ciro Gomes faz ao processo de privatização da Sabesp. Mas o segundo editorial do Estadão diz o seguinte: vivendo perigosamente. Ao formalizar o contingenciamento de despesas, governo Lula demonstra que não persegue o centro da meta fiscal e sinaliza que sua estratégia é fazer o mínimo para cumprir o objetivo. Páginas dos artigos. O primeiro é do Raitan Algás, ele é secretário-geral da OPEP. Demanda de petróleo, anos de expansão pela frente. Nosso futuro energético deve se concentrar em uma imagem completa e não em uma incompleta. Segundo o artigo, é do jornalista e professor Eugênio Butti, A Doença Infantil da Democracia. Ele escreve: o debate público dos nossos dias não se resolve no registro factual ou na retórica,
do argumento crítico, mas na linguagem do entretenimento. Páginas de política. Governo Lula planeja dar à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal atribuições que hoje são dos estados. Essa é a matéria que é a manchete da capa. Alexandre de Moraes inclui Carla Zambelli, deputada pelo PL de São Paulo, no inquérito da minuta do golpe. Inclusive, Carla Zambelli vai estar sábado em Caucaia, aqui na região metropolitana, para o lançamento da candidatura do marido dela, o coronel Aguinaldo, como candidato a prefeito de Caucaia pelo Partido Liberal. PL desiste de candidaturas próprias em 4 capitais para apoiar os candidatos apoiados pelos governadores. Sucessão no Rio de Janeiro. Entre eleitores de Bolsonaro, Eduardo Paes tem 40% das intenções de voto e Alexandre Ramagem, que é apoiado por Bolsonaro, tem 32%. Governo chama PF e ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, após hacker derrubar sistema. Tribunal de Contas da União paga penduricalhos, os famosos penduricalhos, de cerca de 1,1 bilhão de reais a servidores. Isso é dinheiro por fora do teto do limite máximo de salarial do servidor público federal. Na área internacional, eleições na Venezuela. O presidente Maduro repete Bolsonaro e diz que eleições no Brasil não são auditadas. Atrás do opositor González, em todas as pesquisas, ditador da Venezuela parece cada vez mais acuado e distante de uma vitória na votação de domingo. Por conta dessa declaração do Maduro, o Tribunal Superior Eleitoral, presidido pela ministra Carmen Lúcia, desiste de enviar técnicos para acompanhar as eleições na Venezuela. Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, pede apoio à guerra em discurso nos Estados Unidos. Presidente Biden diz que deixou disputa à reeleição pela presidência dos Estados Unidos para defender a democracia. A candidata agora dos democratas é Kamala Harris e a convenção está marcada para o dia 1º de agosto. No Brasil, país melhora, mas tem 8,4 milhões de pessoas subnutridas, passando fome, diz a ONU. Lula promete ações e diz que fome decorre de escolhas políticas. Em São Paulo, mafioso italiano que se escondeu no bairro de Tatuapé decide delatar as duas facções PCC, primeiro comando da capital, e CV, comando vermelho. O governador Tarcísio vê necessidade de sofisticar ações de combate às milícias e organizações criminosas. Recém-nascida é sequestrada e levada de Minas para Goiás, mas tanto a criança já foi resgatada, como essa falsa médica, dizendo-se pediatra, entrou no hospital, sequestrou a criança. Sequestrou não, porque ela pediu à mãe da criança, disse que ia dar um alimento para a criança, e levou a criança. Ela se dizendo pediatra, ela também já foi presa. Travessia de balsa em Ilhabela tem fila de 4 horas e reforma de flutuantes. Na área de esportes,
Futebol tem início lá nas Olimpíadas de Paris, com invasão de campo e gol anulado após 2 horas. Partida entre Marrocos e Argentina tem longa interrupção, gol anulado pelo VAR somente após a retomada e desencontro entre FIFA e a organização dos Jogos de Paris. Presidente do Comitê Olímpico rebate críticas sobre uniformes do Brasil. Dependente de Lucas, São Paulo fica no empate com o Botafogo. No Rio, Arias marca no fim e Fluminense bate o Palmeiras. No caderno Economia e Negócios, aluguéis sobem quase 8 vezes mais que o índice que reajusta contratos. Em 12 meses, o bairro de Moema, em São Paulo, registra a maior alta no preço das locações de imóveis. Companhias do Minha Casa, Minha Vida listadas na Bolsa têm recorde de vendas. Com dúvidas sobre como irá funcionar e atraso de 1 ano e meio, o governo lança o programa Voa Brasil para nessa etapa somente para aposentados. Após a privatização da Sabesp, o governador Tarcísio de Freitas diz que há espaço para a privatização da Petrobras e do Banco do Brasil, mas isso não é atribuição dele como governador, é a atribuição do governo federal e do Congresso Nacional. Para analistas, o país ganha com a desglobalização. Lucro do Banco Santander cresce 44,3% no segundo trimestre, o melhor em quase 2 anos. Coreia do Sul destina investimento recorde à América Latina e Caribe. E por último, Lorena, é aqui a capa do caderno Cultura e Comportamento, uma matéria com Neila Torraca, que está completando hoje 80 anos. Ator aos 80, Neila Torraca quer sossego, mas espera desafio. Ator que faz aniversário nesta quinta-feira, afirma não estar aposentado, mas que só sai de casa por um personagem que realmente o motive. De manhã, aqui a foto do Neila Torraca. De manhã ele cuida das suas orquídeas, das plantas, e no fim da tarde, após caminhada ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio, volta correndo para ver a novela no Rancho Fundo da Rede Globo. É com você. A Folha de São Paulo traz em seus editoriais: polarização cria falsos juízos sobre evangélicos. Pesquisa Datafolha em São Paulo mostra que o estereótipo extremista do bolsonarismo atribuído a frequentadores de igrejas está longe da realidade. O segundo editorial: arapongagem bolsonarista. Episódio em investigação revela, segundo a Polícia Federal, como o ex-presidente usou o Estado para seus fins. Indo para a editoria de política, indicações para o TCU entram na negociação sobre sucessão de Lira. Deputados vão sugerir nomes para 2 vagas no tribunal até o ano de 2027. A articulação envolve ministros anteciparem sua saída. Outro destaque também na área de política é que a ala do PSDB, favorável a Nunes, planeja protesto contra Datena. O grupo quer levar 1.000 filiados à convenção de sábado para pressionar o jornalista. Polícia Militar de São Paulo coloca sigilo de 100 anos em dados sobre coronel vice de Nunes. Pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza participam de sabatinas. A Folha e o UOL promovem nesta semana sabatinas com 2 dos principais pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Nesta quinta-feira, às 14 horas, o entrevistado será José Sarto, atual prefeito e candidato à reeleição. Na sexta-feira, no mesmo horário, será a vez do ex-deputado federal Capitão Wagner.
Também convidado, o deputado federal André Fernandes não quis participar da sabatina. Mesários têm até 30 de agosto para transferir sessão. Bolsonaro se alia ao PSDB em Mato Grosso do Sul e causa racha de ex-ministros. A aliança articulada por Rogério Marinho impede o plano de Tereza Cristina para a capital e desagrada Ciro Nogueira. Paes lidera com 49% e Ramagem tem 13%, é o que aponta a pesquisa Quest. Outro destaque, Tarcísio nega ida para o PL e diz estar muito confortável no Republicanos. Alagoana foi liderança negra entre sufragistas nos anos 30. Ativista, Almerinda Gama fez parte da Federação pelo Progresso Feminino. Na editoria sobre o mundo, TSE desiste de enviar técnicos à Venezuela após falas de Maduro. Atritos com o governo Lula aumentam depois de ditador dizer sem provas que eleições brasileiras não são auditáveis. Sobre as eleições nos Estados Unidos, democracia é mais importante do que um cargo, afirma Biden. O presidente fez pronunciamento sobre desistência de campanha por reeleição. Vice-presidente usa memes e cultura pop para buscar voto jovem. Netanyahu elogia Biden e Trump no Capitólio. Primeiro-ministro de Israel pede mais ajuda militar em viagem com o objetivo de galvanizar apoio americano bipartidário. Rússia e Ucrânia falam juntas sobre diálogo de paz pela primeira vez desde 2022. Gilberto Gil fará show em Xangai nos 50 anos de laços Brasil-China. Na história de mercado, sem acordo em desoneração, Fazenda já reavalia receitas. Incerteza sobre o futuro de medida atrapalha a formulação do orçamento de 2025. Em evento do G20, Lula defende tributação de bilionários e critica juros de dívidas de países. Ataque hacker atinge Casa da Moeda, COAF e também 9 ministérios. Servidores são orientados a trocar senhas. Incidentes dobraram no primeiro semestre. O sistema foi criado no Judiciário e é usado em mais de 300 órgãos. Meta é saneamento universal, diz Tarcísio após vender Sabesp. O modelo de privatização da empresa gerou críticas. Corte em tarifa residencial é de 0,76 centavos, com revisão em 2 anos. O governo lança a primeira fase do Voa Brasil para aposentados. O ministro dos Portos e Aeroportos diz que a etapa com 3 milhões de bilhetes é o primeiro passo. Gasolina passa de R$ 6,00 por litro pela primeira vez desde setembro de 2023. Dólar salta 1,23% e atinge R$ 5,65 com pressão de commodities e alta do iene. A maioria dos brasileiros prefere embalagem reciclável, é o que diz a pesquisa Datafolha. Preço e necessidade, porém, pesam para apenas 1/5 dos consumidores restringirem suas compras. E por fim, Rei Charles instala painéis solares no castelo de Windsor. Esses foram alguns dos destaques das páginas internas da Folha de São Paulo de hoje. E o que a gente tem nas páginas do Jornal O Povo? Jornal O Povo, a primeira matéria da página interna, Lorena, internautas da TV da Transparência, é dizendo que um acusado de criar fake news para obter nudes de mulher e ameaçá-las é preso. Onde foi? Isso aqui em Fortaleza. É um rapaz de 41 anos, o nome dele Gessimar Bezerra da Cruz. Ele criava fakes, perfis fakes, para pedir fotos nuas das mulheres. Apesar de ter virado réu em caso de uma única mulher, o homem teria feito cerca de 12 vítimas. A polícia encontrou na casa dele, para ele fazer essa arrumação, 32 celulares e 26 e-mails. Ficava perturbando a vida das mulheres lá do Jardim Iracema. Foi preso. A segunda matéria é dizendo que o complexo turístico do Beach Park reinaugura brinquedo chamado Morea. Nas Olimpíadas de Paris, a Raíssa Leal fez um desabafo nas redes sociais, dizendo que ela foi esquecida na vida olímpica, estava treinando
O ônibus era para pegá-la por volta de 4h30 da tarde e 7h17 da noite o ônibus não tinha aparecido para pegar a equipe dela. Ela estava com a sua equipe de skate treinando para as Olimpíadas na pista. Teve que ir de táxi para casa. Ela reclamando da falta de organização das Olimpíadas em Paris. Também é destaque o discurso de ontem de Joe Biden, né? Primeiro depois que ele estava se recuperando também de Covid. Ele defende legado e diz que democracia está em jogo nos Estados Unidos e declarou mais uma vez o apoio à vice dele, a Kamala Harris. A charge de hoje do Clayton é mostrando o Lula aqui vestido de Dom Quixote, que é uma obra de Miguel de Cervantes, ele aqui com um garfo na mão e ao lado desse Moinhos de Vento, mas o Moinhos de Vento é o grupo G Brasil que está tratando sobre o meio ambiente e o Lula aqui falando sobre fome. Na coluna vertical, o destaque que eu leio, a nota que eu leio é que o PDT realiza amanhã, sexta-feira, convenção lá em São Gonçalo do Amarante, é um município aqui da região metropolitana, onde fica uma parte do porto, o porto do Pecém, vai lançar amanhã a candidatura do deputado Cláudio Pinho, do PDT. Ele vai disputar novamente a prefeitura de São Gonçalo. Ele já foi prefeito e agora quer novamente administrar a cidade. Uma das principais apostas, diz a nota, o PDT realiza amanhã convenção que lançará Cláudio Pinho, PDT, como candidato a prefeito de São Gonçalo do Amarante. Uma das principais apostas da sigla no Ceará, o deputado já comandou o município entre 2013 e 2020. Quem também realiza amanhã convenção aqui na região metropolitana é o União Brasil, lá em Maracanaú. Vai ser lançada a candidatura à reeleição do octogenário Roberto Pessoa, pelo União Brasil. Em Fortaleza, ainda falando de eleições municipais, tem aqui uma matéria mostrando que é a capa do jornal, é a manchete de capa do jornal, dizendo que em meio às convenções partidárias, quase todos os partidos têm chapas em aberto. Vamos ver como é que está aqui a situação dos candidatos. As chapas para a Prefeitura de Fortaleza. Por exemplo, o candidato André Fernandes, do Partido Liberal, caminha para a formação de chapa pura. O que é chapa pura? Chapa pura é quando o candidato a prefeito é do partido e o candidato a vice é do mesmo partido. Então, não chama outro partido para incrementar os votos. Chapa pura são os dois, prefeito e vice, filiados ao mesmo partido. Então, está dizendo aqui que o Partido Liberal caminha para a formação de chapa pura. O candidato Capitão Wagner, do União Brasil, ainda busca uma aliança. Se não conseguir essa aliança, terá chapa pura também. Defende que seja alguém com perfil diferente e complementar ao dele, Capitão Wagner. Por conta dessa indefinição, mas o capitão já sinalizou que poderá ser uma mulher, e ele diz que só vai revelar a vice dele no dia 3, no dia da convenção, aqui em Fortaleza. Ontem, a assessoria do deputado Reginaldo, o sargento Reginaldo, soltou uma nota, ele, Reginaldo, colocando-se, ele é do União Brasil, deputado estadual, colocando-se como opção de ser o vice
na chapa com o capitão Wagner. Ele soltou isso ontem para as redações. O pré-candidato Eduardo Girão, que é do Partido Novo, também caminha para fazer chapa pura. E terá como vice uma mulher. Quem tem chapa pura é porque não consegue fazer aliança com outros partidos. Aí tem que pegar alguém que já é do próprio partido, que eu acho que não soma nada. Os votos são os mesmos para aquele partido. Se trouxer outro, aí são votos novos que podem agregar. Evandro Leitão, do PT, candidato. A vice deve ficar entre PSB, de bola, Partido Socialista Brasileiro, ou o PSD. No PSB, existem as opções de duas mulheres, a Luísa Sela, ex-secretária de Cultura, filha de Isolda Sela e do Veveu Arruda, e a enfermeira Ana Paula, que também é do PSB, ela é vereadora de Fortaleza. E no PSD, existem também duas opções de indicação para a vice de Evandro. É a deputada estadual Gabriela Aguiar, que é filha de Domingos Filho, irmão de Domingos Neto, filha de Patrícia Aguiar, prefeita de Tauá. E a outra é Cláudia Brilhante, também do PSD. A Cláudia é do gosto, é da indicação do presidente do PSD em Fortaleza, que é o deputado federal Luiz Gastão. Como está tendo esse racha, o Gastão puxa para que Cláudia Brilhante seja indicada a vice. Já o Domingos Filho puxa para que seja indicada a filha dele, a Gabriela Aguiar. No UP, o candidato Haroldo Neto não tem vice definido e também poderá ser chapa pura. O candidato José Sarto, que candidatura será lançada no próximo domingo, às 9 horas da manhã, aqui em Fortaleza, ele é do PDT, o vice deve continuar sendo a indicação do PSDB. O atual vice é Elcio Batista, indicação do PSDB. Mas existe a possibilidade de Elcio, inclusive o presidente estadual do PDT, o Flávio Torres, disse ontem que achava que Elcio continua na chapa como vice. Mas a bancada dos vereadores de Fortaleza estão torcendo que seja uma mulher e oferece o nome da vereadora Cláudia Gomes, do PSDB. O único que tem candidato a vice definido é o candidato Técio Nunes, do PSOL. A vice dele é Cindy Carvalho, que é filiada ao partido Rede Sustentabilidade. E por último, é o candidato do PSTU, Zé Batista, também está com a vice indefinida e pode ser que seja também chapa pura, porque não consegue fazer alianças com outros partidos. Ainda sobre eleições municipais, veto de Carmelo afeta alianças do PT com o PL em mais 2 municípios. Carmelo Neto é o presidente estadual do PL. Ele soltou um vídeo dissolvendo a comissão provisória do PL em Ipueiras, quando soube que o PL lá, o Partido Liberal, ia estar na mesma coligação que o PT. Aí ele baixou, tem um vídeo assinando a dissolução da comissão provisória. E agora ele também vetou
a aliança do PL com o PT nos municípios de Alto Santo e Aratuba. Carmelo disse que aqui no Ceará, onde o PT estiver, o PL não está, cai fora. Mas o PL está unido ao PSB que é do Camilo Santana. Quem administra o PSB no estado é o pai do Camilo, é o Doro Santana. Ele está com aliança com o PSB em 3 municípios, segundo aqui a matéria do jornal O Povo. É nos municípios de Morada Nova, Quixadá e Nova Russas. Então, a restrição que o Carmelo Neto faz é só com o PT. Com o PDT, ele não faz nenhuma objeção, estão juntos lá em PL e PDT, estão juntos em Juazeiro e no Crato. E com o PSB, o que é Partido Socialista Brasileiro, que é de esquerda, o PL, Partido Liberal, que é de direita, ligado ao Bolsonaro, está junto lá na coligação em Morada Nova, Quixadá e Nova Russas. Gastão, PSD, diz, Luiz Gastão, presidente do PSD em Fortaleza. PSD tem alianças com todos os partidos, mas em cima de princípios. Uma declaração de Luísa Sela, do PSB. PSB é o partido que tem mais força para contribuir. Contribuir com quem? Com a chapa do Evandro Leitão. Lula visita o Ceará dia 2 de agosto e é aguardado na convenção de Evandro. O presidente do Brasil participará de ato do Ministério da Educação e aliados nutrem a expectativa de que esteja na convenção. A convenção está marcada para o dia seguinte, dia 3, que ele esteja na convenção para alavancar o pré-candidato petista na capital cearense, que nas pesquisas até agora de intenção de voto está em 4º lugar, que é o deputado Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa. Diz a matéria escrita pelo correspondente Guilherme Gonçalves, que é o correspondente do jornal O Povo em Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará Fortaleza no dia 2 de agosto, uma sexta-feira. Ele participará de evento da ampliação do programa Pé de Meia do Ministério da Educação. O ato ocorrerá no centro de evento às 15 horas, também com as presenças confirmadas do ministro Camilo Santana e do governador Elmano de Freitas. A última vez que Lula esteve no Ceará foi no fim de junho e esta será a 4ª visita que Lula fará ao estado neste ano de 2004. Além do evento do Pé de Meia, o presidente da República é aguardado na convenção partidária do pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, do PT, prevista para aquele fim de semana. A equipe de Evandro ainda não confirma a presença de Lula no evento. O jornalista Érico Firmo, na sua coluna, escreve sobre política do Ceará, tende à hegemonia. E ele faz um resgate desde os 3 coronéis: Adalto, Virgílio e César Caos. Aí depois passa para o Tasso, depois para o Cid. Ele faz um resgate histórico dessas hegemonias, destas oligarquias que dominam, que administram o Ceará nesse período de praticamente 20 anos, 30 anos, 25 anos. Desde a época dos coronéis Virgílio Távora, Adalto Bezerra e César Caos.
Tem uma matéria aqui com a deputada federal Fernanda Pessoa, ela dizendo que o Roberto Pessoa, que é o pai dela, tem o apoio do PT há anos lá em Maracanaú. A petista, filha do prefeito, celebrou o apoio do petista Julinho, o deputado estadual Julinho, que é do PT, que queria ser candidato a prefeito, mas desistiu e agora está apoiando a reeleição de Roberto Pessoa. Nesta sexta-feira, amanhã, o nome do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, do União Brasil, será confirmado para tentar a reeleição. Entre os nomes de apoio está o do deputado estadual Júlio César Costa Filho, o Julinho, que tentou ao longo de 2024 ser o candidato do PT neste município da região metropolitana. Filha do prefeito, a deputada Fernanda Pessoa, também do União Brasil, celebrou a união entre os adversários, mas ressaltou que o pai tem o apoio do PT lá no município há 24 anos. Tem o apoio porque o PT sempre teve uma secretaria, sempre teve uma equipe empregada lá dentro da prefeitura. Ou de juventude, ou de esporte, sempre teve ali um espaçozinho na administração. É por isso que tem o apoio do PT, nesses anos todos. Decisão judicial obriga o prefeito de Caucaia, Vitor Valim, a manter o orçamento da vice-prefeitura. E o vice-prefeito lá é Deusinho Filho, que é pré-candidato a prefeito do município. Saindo dessa área de política, vamos para a área de economia. Portaria que limita trabalho aos domingos e feriados será adiada. Dólar sobe para R$ 5,65 com turbulências no mercado externo. Governo lança Voa Brasil com passagens aéreas a R$ 200 para aposentados. Ministro critica a ANEEL sobre compartilhamento de postes de iluminação pública. Ceará tem aumento de 57,5% de prisões por adulteração na identificação de veículos. Acidente com VLT do Cariri deixa 4 feridos. Usuários relatam problemas em ar-condicionado de ônibus na capital Fortaleza. 388 novos soldados da Polícia Militar começam curso de formação. Editorial do Jornal Povo: os riscos da meningite. Este ano, foi matéria de ontem do jornal, já morreram 17 pessoas, 6 aqui das 17, 6 em Fortaleza, por meningite. E por último, Lorena, é a capa do jornal, do caderno Esporte, tratando do jogo de ontem do Fortaleza contra o Criciúma. É tudo igual, de bom tamanho, é que diz aqui a manchete da capa. Fortaleza arranca empate, ele saiu perdendo. O Criciúma fez o primeiro gol. Então, Fortaleza arranca empate com o Criciúma, fora de casa, iguala ao primeiro turno de 2021 e segue em sequência invicta. Agora é com você. E o Correio Brasiliense, iniciando aqui pela editoria Sobre o Mundo, traz sobre a corrida à Casa Branca. A defesa da democracia está em jogo, diz Biden. Em discurso à nação, o presidente dos Estados Unidos afirma que tomou a decisão de não disputar a reeleição para unir o Partido Democrata. Ele revela que chegou o momento de dar lugar às jovens vozes e promete manter o foco nos 6 meses finais de governo. Adversários partem para a ofensiva. Kamala Harris com a presidente da Zeta Pi Beta Sorority, Stacey Grant, e Trump em comício na Carolina do Norte, denunciando execução de bebês. Também sobre a corrida à Casa Branca, Netanyahu homenageia Trump.
Primeiro-ministro de Israel discursa diante de Congresso americano dividido pela guerra em Gaza e agradece ao republicano por tudo o que fez pelo Estado judeu. Benjamin Netanyahu foi aplaudido de pé pelos deputados republicanos dos Estados Unidos em sessão conjunta no Capitólio. Atirador pesquisou o assassinato de JFK. Christopher Wray, diretor do FBI, depõe no Congresso e a motivação para a tentativa de assassinato ainda é uma incógnita. Na editoria de política, Maduro ataca a eleição brasileira e ironiza Lula. Venezuelano acusa TSE de não auditar urnas e é desmentido. Corte suspende envio de técnicos para acompanhar pleito no país vizinho. Apesar de Lula ser seu maior avalista, Maduro rebateu com sarcasmo a avaliação sobre a hipótese de o país vizinho mergulhar em uma espiral violenta. Ainda na área de política, mas agora sobre o governo, Polícia Federal e a ABIN apuram ação hacker. Ministério da Gestão alerta para incidente grave de segurança. O problema afeta 9 pastas, além da Casa da Moeda e do COAF. Empresa explica apagão no Windows. Na editoria sobre o Brasil, combate à pobreza e esforço contra a fome. O governo brasileiro vai disponibilizar até 57 milhões de reais apenas para a gestão da ação global para alimentar os famintos. Cai a insegurança alimentar no Brasil. E sobre inclusão, idosos já podem usar o Voa Brasil. R$ 200 é quanto custa a passagem no Voa Brasil. Aposentado que viaja nos últimos 12 meses não terá direito ao benefício. No caderno de economia, é uma entrevista com Khalid Al-Mudaif, vice-ministro de mineração da Arábia Saudita. Ele afirma que Brasil e Arábia têm complementaridade. Mineração, fertilizantes, combustíveis e tecnologia são novas possibilidades para estreitar a relação entre os dois países. Sobre bancos, Campos Neto defende segurança do Pix. Especialistas orientam os usuários quanto à melhor forma de realizar a transferência instantânea após mudanças. Roberto Campos Neto afirma que o Pix tem uma fraude a cada 100 mil operações, enquanto o cartão de crédito tem 30. E esses foram os destaques de hoje do Correio Brasiliense. O que a gente pode ver no Valor Econômico? O jornalista Nelson Niero, Amanda, escreve para o Valor Econômico, ele é do Jornal Econômico, dizendo: a disparada do dólar não tem nada a ver com Lula. Tribunal Superior Eleitoral desiste de missão à Venezuela após fala de Maduro, questionando as urnas eletrônicas, dizendo que a eleição no Brasil não é auditável. O presidente venezuelano questionou a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro em meio a atrito com Lula, quando Lula disse que ficou chocado quando o Nicolás Maduro disse que se ele perder a eleição vai haver um banho de sangue na Venezuela. O Ministério lança o Voa Brasil, que é o programa de passagens aéreas para beneficiário do INSS. Em solenidade discreta no auditório do Ministério de Portos e Aeroportos, o governo lançou ontem o programa Voa Brasil, em versão menos ambiciosa do que a idealizada no início do governo para popularizar o acesso ao transporte aéreo. Antes, a iniciativa previa a oferta de passagens de até R$ 200 para estudantes do ProUni. Agora, o benefício alcança, em sua primeira fase, apenas aposentados do INSS que não voaram nos últimos 12 meses. Se voou nos últimos 12 meses, não vai ter direito. O programa teve o lançamento remarcado por diversas vezes, o que aconteceria com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em evento oficial no Palácio do Planalto. Os sucessivos cancelamentos eram feitos por motivo de agenda do presidente e dificuldade de formatação da plataforma, que está integrada aos sistemas de comercialização de passagens das companhias aéreas.
O desenho do programa partiu do então ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Ele enxergou a oportunidade de aproveitar os assentos ociosos dos aviões, os aviões comerciais, que voam no país com assentos ociosos em torno de 20% ao ano. Por se precipitar na divulgação do programa, sem antes alinhar com os ministros do Palácio do Planalto, França, que é o atual ministro do empreendedorismo, chegou a levar um carão do próprio presidente por lançar a ideia sem combinar com a Casa Civil. Ao chegar ao comando da pasta, o ministro Silvio Costa Filho assumiu a missão de levar à frente a política de incluir mais brasileiros no transporte aéreo. Para ver o programa acontecer, Costa Filho escalou Tomé França como secretário nacional de aviação civil. Na solenidade de ontem, o técnico explicou que as passagens mais baratas serão oferecidas a 23,3 milhões de aposentados. Segundo ele, não há restrição de renda para os aposentados, mas apenas a exigência de não ter viajado no período de um ano. Cada um terá direito a 2 bilhetes aéreos por ano. BCP e seguro-desemprego podem mudar para ampliar redução de gastos. Ideia altera regra de concessão dos benefícios como medidas adicionais não previstas na redução de despesas estimadas em 25,9 bilhões de reais para 2025. Ataque hacker afeta vários órgãos do governo federal. A Polícia Federal investiga, foi ontem, em Brasília. Lewandowski defende a autonomia dos estados. Conta corrente ganha fôlego com mudança em criptomoedas. Ministério da Fazenda prepara cenários para a reforma tributária da renda. Brasil e Estados Unidos sinalizam parceria mais intensa na área climática. Até aqui a foto do ministro Fernando Haddad com a secretária do Tesouro dos Estados Unidos. Brasil custeará 50% da aliança contra a fome. Dados melhoram, mas 8,4 milhões de brasileiros têm fome no país. Equipe econômica elenca as prioridades do segundo semestre na pauta da Câmara Federal. No Rio de Janeiro, aliados de Eduardo Paes avaliam o alcance de vídeo íntimo e defendem a manutenção de Pedro Paulo na vice. Esse vídeo íntimo vazado, a atual mulher de Pedro Paulo já até perdoou ele. Disse, não, isso foi quando a gente estava separado. Não tem problema não, ele pode ser candidato a vice. PSDB Nacional tenta convencer Datena a não desistir da disputa à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB. Com a inflação ainda elevada, expectativa de retomada na Argentina fica para 2025. Governo Câmara deve priorizar a classe média nos Estados Unidos. Eleição no ISELA surpreende ao se tornar uma disputa de gênero. Homem, Trump, mulher, Câmara. Editorial do Valor Econômico. Dólar deve dar trégua, mas alimentos pressionam o IPCA. Transição climática. Como não deixar a agricultura familiar para trás? É a matéria do Valor Econômico, uma página inteira aqui para dizer que subúrbio pobre de Paris, Saint-Denis, a cidade onde está construída a Vila Olímpica, espera que legado olímpico vire o jogo. Caderno Empresas. Em Mato Grosso do Sul, novas fábricas de celulose esbarram na escassez de mão de obra e moradia. Sistema B Brasil adota liderança tríplice para a gestão mais diversa.
Trabalhador tem receio de ser afetado por evento climático. Funcionários promovem seus empregados na internet. Imóvel do Hospital Pan-Americano é leiloado. Tem uma matéria aqui sobre a empresa cearense BrisaNet. BrisaNet buscará parceria para ter 5G no Centro-Oeste. Ele quer se expandir pelo Centro-Oeste. É uma entrevista aqui com o José Roberto Nogueira. Ele é o presidente da BrisaNet, é aqui de Pereiro, mesmo município, cidade natal do cantor Falcão. Aí ele está querendo expandir. A empresa nasceu como um provedor de acesso à internet via rádio em 98, em Pereiro, cidade que em 2022 tinha pouco mais de 15 mil habitantes, de acordo com o último censo. É uma matéria sobre a expansão. Ele diz, o Roberto Nogueira, o investimento no 5G não é só na torre, é na infraestrutura até chegar àquela torre. É a fibra chegar na cidade e depois chegar na torre. 800 milhões de reais serão investidos pela empresa neste ano de 2024. Coca-Cola, FENSE, satura fábricas e precisará construir uma nova fábrica no Brasil e outra no México. Reestruturação da Gol, companhia aérea, passará por emissão de dívida. Natação do Brasil tem chance de medalhas em Paris. Banco da Amazônia ofertará 11 bilhões de reais ao campo no Plano Safra 2024-2025. A empresa ADM anuncia fábrica de nutrientes no Paraná para ampliar a produção de 40%. Caderno Finanças. Dólar tem novo dia de alta firme e supera os R$ 5,65. Lula pode adiantar nome do Banco Central para conter tensão. Nasdaq sofre forte tombo e registra pior desempenho desde 2022. Santander engata recuperação no segundo trimestre. Muita coisa tem de dar certo para Banco Central não entregar alta de juro. E por último, Lorena, caderno legislação, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, permite cobrança de dívida antes de abertura de processo de arbitragem. E Receita Federal regula pagamento de débito após derrota no CARF.